Boa noite a todos. Meu nome é Denison e eu gostaria de me apresentar como o adido militar junto à embaixada italiana, a embaixada brasileira na Itália, durante o período em que eu conheci o Marcos Renault. E apresentando o Marcos Moretson Renault Coelho, eu gostaria de destacar que ele é engenheiro civil, empresário, escritor e pesquisador da história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com foco na Força Expedicionária Brasileira. Atualmente é presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, seção BH, e coautor do livro Jornal Zé Carioca, que é a publicação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de dizer também que ele é marido, pai, avô, e conheci o Marcos Renault numa situação bastante pitoresca na Itália durante os eventos da comemoração do 25 de abril de 2012, quando ele, levando o grupo histórico FEB, foi vestido de FEB, com todo o grupo participando das cerimônias que aconteceram em Montese, e ali eu travei o contato visual primeiro com o time dele, todo o time dele. E me impressionou muito ver aqueles brasileiros vestidos de FEB, convivendo ali com os italianos, que honravam muito a memória da FEB na Itália, prestigiavam o grupo, já era conhecido dos italianos, e me chamou a atenção como eles andavam entre os italianos, como eles estavam ali abrilhantando a festa como verdadeiros febianos, né? E à noite no hotel, depois de um dia de atividades bastante exaustivas, aí eu me apresentei, nós nos apresentamos, nos conhecemos, e ganhei já ali uma amizade muito bacana, e a admiração que eu desenvolvi pelo Marcos Renault, pelo seu papel na história da FEB, né? Ele como presidente da associação, ele como o presidente do Grupo Histórico FEB, e trabalhando em prol da preservação da memória da Força Expedicionária Brasileira. E ele trouxe um tema bastante interessante aqui para nós hoje, né? Ele traz o tema da palestra, o Home Front brasileiro, o povo brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E a partir de agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Marcos Renault. Bom, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar primeiro o general Denison, cumprimentar e agradecer pelas palavras que ele fez a meu respeito. Muito gentil, um pouco exagerado, ele é meu amigo, mas, olha, é muito bom estar falando aqui hoje para o Museu Virtual da FEB, que é uma ferramenta que vai alcançar o mundo inteiro com a história da participação do povo brasileiro e a sua mão armada, que foi daqui para a Itália defender o nosso país, a nossa soberania, trazendo a paz, a democracia para todos nós. Então, quero, na pessoa da professora Silmara, saudar a todos que estão participando aqui com a gente hoje e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que a gente quase que não aborda. Então, vou tentar rapidamente fazer um pequeno resumo de tudo que acontecia aqui no Brasil, enquanto os nossos homens e mulheres estavam no front italiano lutando contra o nazifascismo. Então, eu acho que a gente pode começar. Eu peço ao Alexandre que ponha o primeiro slide. Bom, primeiro eu queria dar um panorama de como era o Brasil nos anos 30 e início dos anos 40. Nós tínhamos uma população de aproximadamente 41 milhões de pessoas. As condições sanitárias e de saúde eram muito ruins, e para a gente exemplificar a situação, foram chamados 100 mil homens para compor a FEB. E, desses, apenas 25 mil puderam ser aproveitados. Na realidade, esses 25 mil homens que foram representavam o que o Brasil tinha de melhor para poder lutar contra o inimigo. Não quer dizer que foram para lá, como tem muita gente que tem mania de falar, foram para lá completamente desnutridos, todos analfabetos. Não, nada disso. O que teve gente analfabeta que foi, teve gente desnutrida que foi, com certeza, mas a maior parte do pessoal foi selecionado, foi gente boa, gente saudável, e para cumprir a obrigação que nós, a pátria aqui, esperava que eles fizessem, que era realmente defender a soberania do nosso país, que estava sendo atacado
pelos navios italianos e alemães aqui nas nossas costas. Bom, era muito grande a incidência de doenças tropicais, a alta taxa de mortalidade infantil também era vista. Na educação, nós tínhamos um alto índice de analfabetismo, a infraestrutura, nós não tínhamos uma malha viária adequada, era muito pequena, não havia comunicação entre as regiões geográficas, norte, sul, leste, oeste, e o transporte era marítimo ou fluvial, basicamente. O parque industrial nosso era incipiente e praticamente não existiam indústrias de transformação. A primeira siderúrgica veio como parte da negociação feita para a entrada do Brasil na guerra, naquela lei de Land and Lease com os Estados Unidos, que financiaram, então, a primeira usina nossa aqui, que foi a CSN, em Volta Redonda. O nosso principal produto de exportação era o café, e o Exército Brasileiro, que seguia a doutrina francesa até então, era dotado de 60 mil homens. A partir da Segunda Guerra Mundial, e uma vez que a França caiu com a sua doutrina vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, ficou exposto que a doutrina não era tão boa assim, na medida que os alemães comeram elas de chapéu e passaram pelas Ardenas, invadiram a França, sem grandes tumultos, sem grandes perdas, e a França caiu rapidamente. Então, nós aqui enxergamos que a doutrina francesa já não era tão eficiente e passamos a adotar, então, a doutrina norte-americana. Recebemos materiais, uniformes, tudo dos norte-americanos. Os nossos navios. Os navios brasileiros começaram a ser atacados em várias partes do oceano, principalmente no Oceano Atlântico. O primeiro navio que foi atacado e que não foi torpedeado, mas recebeu uma rajada de metralhadora, foi o Taubaté. Ele estava viajando de Chipre para Alessandria e foi atacado. Ali morreu o primeiro brasileiro na Segunda Guerra Mundial, que era o conferente do navio, e ele estava no passadiço, ele foi alvejado, morreu, e mais 13 tripulantes ficaram feridos. Em 22 de maio de 1942, o submarino italiano Barbarigo, que estava pelas nossas águas aqui e que poucos dias antes tinha atacado o navio mercante Comandante Lira, que, graças a Deus, não foi a pique, ele foi visto pela tripulação brasileira aqui perto no nosso litoral, perto de, se não me engano, agora estou me esquecendo, não, perto de Fortaleza. Perto de Fortaleza. E os nossos pilotos, eram 2 pilotos que estavam lá, capitães aviadores, um era o Afonso Celso Parreiras Horta e o outro era o Oswaldo Pamplona, que está aqui, Oswaldo Pamplona, que acabou indo servir no primeiro grupo de aviação de caça, que foi para a Itália. E essa figura que a gente está vendo aí, o Enzo Grossi, era o comandante do Barbarigo, que, apesar de ter tomado 10 bombas sobre ele, ele conseguiu escapar e foi embora, voltou para servir ao eixo. Bom, os aviões que os brasileiros estavam faziam parte de uma esquadrilha, eram B-25, né? E o Enzo Grossi, a particularidade disso aí é que ele era brasileiro, ele era de São Paulo, e é lógico, depois ele nunca mais voltou aqui, né? Recebeu altas condecorações e tudo mais. Por que eu coloquei isso? Porque essa foi a primeira ação ofensiva e nós saímos da passividade depois de alguns afundamentos. Aí, uma série de navios estavam sendo atacados, até que chegou a vez do Baependi, que estava navegando no litoral de Sergipe em 15 de agosto de 1942. O afundamento do Baependi causou a morte de 270 brasileiros e 36 sobreviveram. Esse foi mais um navio atacado pelo submarino U-507, comandado pelo comandante Haru Chat, que atacou aqui e afundou 6 navios brasileiros. Muito bem. Com esse número de mortes por navio,
como a gente está vendo, 270 mortes só nesse navio, o povo brasileiro, que já não estava satisfeito com a situação, estava indignado, e aí começou a cobrar para valer uma posição do governo. Aí começaram a chegar as vítimas aqui no nosso litoral, fazendo com que a opinião pública cada vez mais ficasse irritada, querendo que o governo tomasse uma posição contra os inimigos que estavam afundando os nossos navios aqui. Aí a gente está vendo uma criança, uma moça, que chegaram nas costas de Sergipe, e os primeiros corpos que chegaram em Sergipe foram corpos de 13 pessoas, chegaram na cidade de, como é que chama lá? Estância, chegaram, fica pertinho, é na Grande Aracaju, chegaram lá e causando comoção do povo. E essa pessoa que está aqui da esquerda era o seu Dálvaro José de Oliveira. Ele foi náufrago do Itagiba e do Arará, 2 navios também afundados pelo U-507. O seu Dálvaro, ele estava a bordo do Itagiba, ele estava indo para assumir o posto lá em Recife. Ele era do 7º Grupo de Artilharia de Dorso, ele estava indo lá para assumir sua posição, quando o navio Itagiba foi afundado pelo U-507. O navio afundou. Não, aqui eu estou falando um terreno que nem é meu. Esse terreno, quem é catedrático nisso é o nosso Raul Barreto Neto. Mas o Itagiba ele estava levando um grupo de soldados que ia tomar posição lá em cima, no Recife, e ele foi afundado, demorou para afundar, não foi rapidamente o afundamento dele, e deu tempo dele pedir socorro pelo rádio. Muito bem. Então, o Dálvaro e outras pessoas ficaram soltas ali no mar, ficaram à deriva ali. O Dálvaro relatava que viu amigos sendo consumidos pelas ondas do mar, sendo consumidos pelos dentes dos tubarões que estavam ali em torno, né? E ele conseguiu se salvar porque o Arará, que era uma barca que ouviu o socorro pedido pelo Itagiba, se aproximou e começou a recolher os náufragos. O seu Dálvaro, então, a bordo já do Arará, e outras pessoas, quando o Arará também foi atacado pelo U-507, que espertamente ficou de espreita na redondeza, esperando exercer o salvamento daquelas pessoas que estavam à deriva. Então, ele afundou, no mesmo dia, no mesmo local, o Itagiba e o Arará. Depois disso, ele foi socorrido por pescadores locais, isso na Barra de Salvador, e foi então que ele decidiu que o Brasil, tendo a oportunidade de lutar contra o inimigo, ele iria junto. E foi o que aconteceu. Ele se alistou na FEB e foi para a Itália como sargento, fez um belíssimo trabalho, voltou, viveu a vida dele no Rio de Janeiro, foi presidente nacional da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira e morreu tem pouco tempo. Era um patriota, na casa dele ele tinha lá um mastro que datas comemorativas cívicas da FEB ou da nação como um todo, ele fazia o hasteamento de bandeira e fazia questão de evidenciar o seu sentimento pátrio. Durante esse período de guerra, nós perdemos na Marinha Mercante 972 marinheiros, 972 marinheiros também, né? E na Marinha de Guerra 472, fazendo um total de 1.474 homens, mulheres e crianças mortos nos mares, nas nossas costas e pelo mundo afora aí. Esse é o cemitério dos náufragos, que existe em Aracaju, onde os corpos foram enterrados. É uma pena que isso está numa condição de miséria, não houve a preocupação governamental de fazer uma manutenção adequada nesse cemitério. Os túmulos estão em péssima condição, mas assim, ali foram enterrados os primeiros náufragos, grande parte deles. Tem outro cemitério em Estância, que é a cidadezinha que eu falei logo adiante, que também tem um pequeno cemitério, onde é que os primeiros chegaram lá e eles enterraram por ali, né? Então, essa é uma prova
do sofrimento do povo brasileiro que começou com esses naufrágios lá em Aracaju. Bom, aí o povo já não se conteve. O povo foi para a rua para valer, querendo guerra, querendo guerra. A gente vê 3 manifestações aí. As 2 de cima é a manifestação popular no meio da rua, que eram proibidas. Por que eram proibidas? Porque as manifestações começaram principalmente pela Bahia e pelo estado do Rio de Janeiro, a Guanabara. Porque nesses lugares o Partido Comunista era muito eficiente. E ele estava vindo de alguns fracassos da década de 30 e precisava se reerguer, se organizar, porque os seus aparelhos foram todos eliminados. Então, eles aproveitaram a oportunidade para fazer uma guerra com as massas contra os ataques nazifascistas. E, exatamente por causa disso, Filinto Miller, que não queria, de jeito nenhum, um ressurgimento do comunismo, ele proibiu a realização de passeatas, de manifestações públicas como essas que a gente está vendo. Né? O que acontece? O povo, de uma determinada hora, passou a desrespeitar isso, como aconteceu no Rio de Janeiro. Houve um levante, uma manifestação rápida, relâmpago e gigante, que ocuparam o centro do Rio de Janeiro, quebraram as lojas de propriedades de italianos e de alemães, né, e fizeram a primeira grande manifestação. A outra grande manifestação aconteceu em Salvador. Essas 2 cidades que detinham o maior número de pessoas que estavam realmente trabalhando para que o Brasil tomasse uma posição a favor da nossa soberania, porque a gente estava sendo ultrajado. E por que Salvador, na maior parte das vezes, e não o Rio de Janeiro? Porque, como isso veio com uma ação, uma iniciativa do Partido Comunista, no Rio de Janeiro a repressão ia ser muito maior. Então, Salvador foi a vanguarda desse tipo de manifestação, que depois se alastrou pelo Brasil inteiro. Embaixo, à esquerda, a gente está vendo aqui, justamente populares depredando lojas e casas de imigrantes descendentes de alemães e italianos, o que aconteceu muito. Depois isso foi contido, porque as propriedades alemãs, italianas e japonesas, posteriormente, tinham depois que ser aproveitadas para o bem da nação, para compensar os prejuízos que eles estavam trazendo com afundamentos e pela guerra como um todo. Então, o povo custou a entender isso, mas acabou entendendo. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um exemplo da casa, o prédio onde funciona o nosso Museu da FEB aqui em Belo Horizonte, foi tomada dos alemães na época da guerra. Era uma escola alemã que passou a ser próprio nacional. E aqui do lado direito a gente vê um pessoal imitando Hitler, imitando um negro brasileiro, né, enforcando Hitler ali e os nazistas em torno. Isso era muito comum. As passeatas no Rio de Janeiro, teve passeata que depois, quando eles conseguiram fazer as coisas com mais liberdade, passavam com carros alegóricos, com jaulas. Lá dentro das jaulas tinha Hirohito, tinha Hitler, tinha Mussolini, tinha um tanto de gente fantasiada de nazista, faixas com exclamações a favor da vitória, aplaudindo as ações do Oswaldo Aranha, que era o nosso ministro chanceler, né, do exterior, muitas faixas patrióticas e com um grande amparo, grande apoio do povo brasileiro, que saiu às ruas com bandeiras do Brasil para poder fortalecer esse sentimento de vingança, de resposta que precisava ser dado aos ataques que nós sofremos aqui nas nossas costas. Até aqui, em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou estado de beligerância com a Alemanha e Itália. O Japão só foi passar a ser oficialmente em guerra com o Brasil em 6 de junho de 1945. Né? Então, para nós, a guerra já tinha, inclusive, acabado na Itália, e nós declaramos guerra só nessa data, quer dizer, o finalzinho da guerra. Né? Como resposta, esse estado de beligerância veio como resposta
aos ataques dos afundamentos de 21 navios até então, pelos submarinos italianos e alemães, que tinham causado até aquela data 743 brasileiros mortos. E a declaração de guerra, o decreto de declaração de guerra, foi publicado em 31 de agosto. Por que foi? Primeiro teve esse estado de beligerância e depois o decreto de declaração de guerra. Porque Getúlio entendeu que era suficiente esse estado de beligerância, mas ele não foi muito enfático e determinou muito quais é que seriam as consequências desse estado de beligerância. Então, foi necessário que, em 31 de agosto, fosse publicado um decreto presidencial estipulando todos os direitos, obrigações, deveres para que se fossem cumpridos pela população e o Brasil em face da guerra que a gente tinha entrado. Aí ficou, aqui no Brasil, a atribuição das Forças Armadas ficou da seguinte maneira. A Marinha ficou encarregada da defesa dos portos, do patrulhamento oceânico, a escolta de comboios marítimos, isoladamente ou integrando a 4ª Esquadra norte-americana. O Exército defendeu o território brasileiro e as instalações militares nele existentes, com ênfase na zona de guerra da então criada e, dentro desta, o saliente nordestino, que compreendia Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que, por sua vez, compreendia o Triângulo de Natal, Recife e Arquipélago de Fernando de Noronha. Eram 180 mil homens, comandados pelo general Tristão de Alencar Araripe, comandante da Defesa Oceânica Brasileira. A Força Aérea executou missões de patrulhamento oceânico e proteção de comboios, isoladamente ou também integrando a 4ª Esquadra norte-americana. Embaixo a gente vê cartazes motivacionais que foram publicados pela DIP, que é a Departamento de Imprensa e Propaganda, exaltando para as pessoas, os jovens, para lutarem a favor da pátria. Tem cartazes aí da Marinha, Exército e da Aeronáutica. Patrulhamento naval, né, a gente vê exercícios de tiro, de lançamento de cargas de profundidade, o nosso pessoal atento e vigilante aqui nas nossas costas, eles realizaram 575 missões de comboio, foram 3.164 navios escoltados, sendo que 1.577 navios eram brasileiros e 1.041 dos Estados Unidos. 99,01% dos navios escoltados chegaram aos seus destinos. Está vendo? Aí a gente vê a eficiência da nossa Marinha de Guerra no nosso litoral. O Exército ficou incumbido da defesa do solo em todo o litoral, também se espalhou 180 mil homens. Aqui a gente vê a fotografia, a primeira lá em cima, à esquerda ali, é uma fotografia de material chegando em Fernando de Noronha. Outros são os brasileiros que ficaram, diferentemente daqueles que foram para a Itália, ainda usaram por aqui o uniforme com características da missão francesa. Está lá o capacete tipo Adriano, o uniforme já daquele padrão antigo, né? Então, essa turma ficou por aqui utilizando o material que a gente tinha. A prioridade era para quem estava no front. E embaixo era uma turma que estava fazendo observação no litoral também, procurando aviões, procurando alguma coisa, algum rastro do inimigo que poderia estar por aqui. Houve uma grande preocupação com o reabastecimento de submarinos aqui nas nossas costas. E, para isso, nós fizemos uma defesa bastante eficiente para que isso não acontecesse com frequência. O patrulhamento aéreo foram 15 mil missões, e aí foi um outro afundamento aqui nas nossas costas. Dessa vez foram uns brasileiros que afundaram. O segundo tenente Alberto Martins Torres, que na época era aspirante da FAB, ele era o comandante de um Catalina que recebeu o nome de Arará por causa do navio onde que o Dálvaro estava, que chamava Arará. Então, esse Catalina, recebido do governo norte-americano para aqui, para o nosso governo, foi batizado de Arará. E eles afundaram, então, o submarino U-199 no litoral do Rio de Janeiro, perto de Cabo Frio. Isso foi em 28 de 8 de 1943. Aí, para a gente falar, nós não sofremos ameaça, é exagero, essas minas que a gente está vendo foram descobertas
em Maragogi, em Alagoas, no ano de 2010. Na época, eu até procurei o Ministério da Defesa e falei, gente, vamos tirar isso da praia, onde é que eles estavam semi-enterrados, e vão recuperar isso aí para ser peça de museu. Mas eles acharam por bem dinamitar, estourar essas minas para que não trouxesse risco para as pessoas que fossem eventualmente desarmá-las. Então, nós perdemos essa possibilidade de mostrar que, poxa, o Brasil esteve armado no nosso litoral para combater o inimigo. Aí veio a espionagem e a quinta coluna. Quem viu um documento de identificação de um quinta colunista, né? As manifestações populares contra a quinta coluna. E o que era a quinta coluna? A quinta coluna eram os brasileiros apátridas que lutavam, que trabalhavam a favor do inimigo e deixavam com que o interesse internacional, o interesse do inimigo, fosse maior do que o interesse da nossa soberania. Então, por que falavam-se em quinta coluna? Eu já li uma vez, eu acho que é mais ou menos compreensível, pelo seguinte: os soldados desfilavam em filas de 4, e ao desfilarem, eles falavam, olha, existe uma quinta coluna que vai ali no meio, que ela é invisível, que trabalha e luta contra nós aqui. Né? Então, essa é uma das justificativas para o termo de quinta coluna. Bom, aqui é material de transmissão que foi apreendido, que fazia parte do Partido Nazista, e esse aqui era de um aparelho que tinha no estado de Pernambuco. Muito bem. O Brasil chegou a ter o segundo maior número de integrantes do Partido Nazista fora da Alemanha. O maior contingente de partidários estava na cidade de São Paulo, tinha muita gente no Sul, mas em quase todos os estados houve células do Partido Nazista. Esse material foi apreendido aqui, para a gente ver que não é a ameaça do nazismo aqui, não ficou tão distante assim, não. Eles tinham gente infiltrada aqui. Aquela história que a gente ouve de que os americanos que afundaram os nossos navios para fazer com que a gente entrasse na guerra para o lado deles, isso foi plantada na cabeça dos brasileiros nessa época. Veio uma diretriz da Alemanha para que fizessem com que os espiões aqui começassem a moldar esse pensamento para que os brasileiros tivessem dúvidas sobre quem recairia a culpa disso e contra quem eles iriam lutar. Então, isso aí são equipamentos, materiais, principalmente de comunicação, aprendidos nessa oportunidade. Aqui também o pessoal exibindo uma bandeira nazista, uma águia nazista, que foram apreendidos numa célula também de quinta coluna e nazismo, em Rio das Antas. Né? Então, o pessoal ostentando ali o que tinha sido apreendido lá. Aí eu quis falar sobre os campos de concentração, e aí eu risco até a palavra concentração, porque, poxa, existia uma diferença muito grande entre campo de concentração e campo de confinamento, como era o nosso aqui no Brasil. Porque um campo de concentração, e muita gente confunde até os campos de concentração na Alemanha, porque dentro dos campos de concentração existiam classificações. Tinha campo de residência, tinha campo de transporte, tinha campo de trabalhos forçados, tinha campo de extermínio, mas nós não tínhamos nada parecido com isso aqui. Nós chegamos a ter 31 campos que ficaram localizados no Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O público-alvo, obviamente, eram alemães, japoneses e italianos. Chegaram a ser confinados 3.000 e alguns campos, exemplo, tinha Tomé-Açu, no Pará, Paulista, no Pernambuco, Porto Alegre, aqui em Minas Gerais, Baratinguetá, em São Paulo, Pindamonhangaba, em São Paulo, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, Granja, Canguiri, no Paraná, Joinville, em Santa Catarina, Florianópolis, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alguns dos campos, existiram outros. Né? Agora, o pessoal não ficava como os alemães mantinham seus prisioneiros. Nós não tínhamos gente aqui, pele e osso. Nós não tínhamos maltrato, não tínhamos espancamento, não tínhamos câmara de gás, não tínhamos nada disso. Passa, por favor, o próximo slide, que a gente vai ver a fotografia. Isso aí são campos de concentração
aqui no Brasil. Você não está vendo ninguém, né, do jeito que a gente via as fotografias dos campos e das filmagens dos campos na Alemanha, na Polônia, lugares onde a Alemanha ocupou, né? Ali tem um cartaz sobre a quinta coluna da Ilha das Flores, quando foi montado lá o campo de concentração, botaram todo mundo ali dentro, e um outro cartaz falando da proibição de falar alemão, italiano e japonês lá no sul do Brasil, né? Então, isso também aconteceu. Algumas cidades tinham realmente essa proibição, e eu não tenho certeza agora, não me lembro, se isso alcançou todo o Brasil. Aí a mobilização financeira. Bom, a mobilização financeira foi uma coisa que o Brasil teve que se adequar, porque, na realidade, nós não estávamos preparados para, primeiro, formar uma tropa, enviá-los para o outro lado do mundo e manter todo esse pessoal lá. Muito bem, o Brasil, então, teve que se unir para valer contra um inimigo externo e comum para dar conta desse recado. A maior parte, como a gente já viu antes, do nosso transporte de mercadorias era feito pela navegação de cabotagem. As mercadorias que chegavam do exterior também começaram a não chegar, porque, primeiro, as viagens marítimas e os transportes de bens, produtos, de maneira geral, ficaram muito oneradas por causa das taxas dos seguros, que subiram demais a conta e consumiam o valor da viagem. Então, ficou muito difícil. Então, diminuiu muito o suprimento de mercadorias aqui. Além disso, a nossa frota chegou em tal ponto, nós perdemos muitos navios importantes para a economia nacional. Houve essa dificuldade de chegar mercadorias aqui, o petróleo, por exemplo. Petróleo que vinha quase todo de fora, porque nós descobrimos o petróleo em Salvador nos anos 30, mas o petróleo nacional não chegou para ajudar absolutamente nada, não aliviou nada a demanda nossa aqui. Então, o petróleo, que era recebido 100% de fora, nós passamos a receber apenas 40% do volume de petróleo de antes, né? Foram criados, então, obrigações de guerra, foram instituídos, como nos Estados Unidos, os bônus que a população podia comprar para suprir as necessidades dos nossos combatentes, tanto aqui, defendendo o nosso litoral, quanto lá na Itália, né? Então, esse aqui, por exemplo, à esquerda, quem está vendo um cartaz brasileiro, a exemplo que tinha nos Estados Unidos, para a venda de bônus de guerra. Outras coisas de bônus de guerra, lojas que também promoviam venda de bônus de guerra. Ali embaixo a gente vê o resultado de uma campanha de arrecadação com a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil. Aí vieram as campanhas de arrecadação de materiais diversos. Então, foi criado a campanha de Pirâmides da Vitória. Essa foto que a gente vê grande é aqui na Praça 7, em Belo Horizonte. Eles levavam para ali os metais, que depois eram levados aqui para um bairro ali, na Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, e de lá eram transformados na indústria bélica. Essa foi uma iniciativa do Diário da Noite, era um jornal carioca que circulava na época. Embaixo ali a gente vê uma outra cena de pirâmides de metais que foram feitas pelo Brasil afora. Aqui eu coloquei, essa é uma carta que meu pai escreveu para o meu tio, que estava servindo em Juiz de Fora na época. À época, Juiz de Fora era a sede do 12º Regimento de Infantaria, hoje é o 10º, quer dizer, eles trocaram. Antigamente, o 12 era em Juiz de Fora, hoje é aqui. O 10º, antigamente, era aqui e hoje é em Juiz de Fora. Mas ele estava servindo no 12, lá em Juiz de Fora, e o meu pai escreveu para ele, vou tentar ler aqui, fala lá. Hoje saí pela manhã em busca dos números metálicos, entre aspas. Consegui 6. Sem mais, um abraço do Edson.
Bom, esses números metálicos eram os números das casas, de identificação das casas, que ele roubava para mandar para as pirâmides de metal, né? Então, panela, tudo que era de metal era aproveitável para o esforço de guerra. Essa é uma carta do meu pai, escrevendo para o irmão dele que estava servindo lá, que ele estava se preparando para embarcar para a Itália. Aqui são campanhas de arrecadação de cigarros, e já direcionados para a febre, para suprir o vício, a necessidade, para dar um conforto para o pracinha que estava no front. Também campanhas de arrecadação de borracha, né? Era muito importante a borracha. Aquela época, os japoneses invadiram o Sudeste Asiático. E, tendo invadido o Sudeste Asiático, eles comprometeram o abastecimento de borracha para os aliados, porque o Sudeste Asiático era o maior provedor de borracha do mundo. Eles tinham levado, os ingleses tiraram a borracha daqui no século anterior, levaram para lá e eles plantaram aquilo para ser extraído industrialmente, diferente das nossas seringueiras que estão espalhadas pelas nossas florestas. Então, os japoneses detinham a extração, a fabricação de borracha, e nós ficaríamos sem pneus, ficaríamos sem correia, quer dizer, os carros. A guerra pararia por lado aliado. Os norte-americanos, então, pediram então, que nós fizéssemos um esforço no sentido de fazermos compormos um contingente para retirar a borracha e suprir essa necessidade aliada. Aí foram criados os soldados da borracha. Eles foram alistados no SENTA, que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalho na Amazônia, para a extração de borracha. Essas pessoas, entre 50 e 60 mil homens e mulheres, saíram de suas casas, muitos deles tendo que andar 1.000 quilômetros a pé até o lugar de extração da borracha, e chegaram a extrair, não tudo que os americanos tinham nos pedido, mas ajudaram consideravelmente com o esforço de guerra. Eles saíram de suas casas com a promessa de voltarem na condição de heróis da pátria, de terem um reconhecimento pecuniário, de ter alguma melhoria de vida, e nada disso aconteceu. Eu mesmo cheguei a conhecer alguns, e uma vez eu estava em Brasília, eu estava na Câmara Federal, e vi um senhor, com seus 90 anos, ele estava com uma boina da FEB. E eu fui nele: ô, Febiano, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: não sou Febiano, não, sou soldado da borracha. Tem 70 anos que a gente está lutando para ter alguma compensação aqui e nada foi feito pela gente. Eu soube que depois disso eles foram beneficiados com alguma legislação, não sei exatamente o que é, mas eles receberam alguma melhoria. Mas 90% deles já tinham ido embora, né? Desses 50 ou 60 mil homens e mulheres, a metade, entre 25 e 30 mil, nunca mais voltou para suas casas. Ficaram perdidos na floresta, morreram de dengue, de febre amarela, foram comidos de jacaré, cobra picou, árvore caiu em cima. O fato é que nunca mais voltaram para suas casas. Então, é um esforço de guerra gigantesco do Brasil, pouco lembrado e pouco reconhecido. Outra coisa que fizeram também foi a iniciação da campanha de Horta para a Vitória. Essa foi uma forma de, primeiro, suprir a necessidade de alimentos, que estava com dificuldade pela importação e tudo mais que a gente já falou antes, mas, principalmente, para poder fazer com que a juventude fizesse parte do esforço. Então, nas suas casas, as famílias poderiam cultivar hortaliças e tudo mais para suprir a necessidade do povo brasileiro e a necessidade da casa e, por conseguinte, do povo brasileiro como um todo. Bom, houve também um impacto que era o seguinte: começou a haver o risco, ou começaram a pensar no risco de bombardeios às cidades brasileiras. Então, em 1942, o Getúlio Vargas promulgou uma lei fazendo com que todas as construções a partir daquela data fossem dotadas, construções de prédios, fossem dotadas de abrigo antiaéreo. Então, aqui em Belo Horizonte, tem um edifício clássico aqui,
que fica em frente da Igreja de São José, a igreja matriz aqui de Belo Horizonte, que é o edifício Acaiaca. O edifício Acaiaca é dessa época e é dotado, hoje está funcionando como um depósito, mas é dotado de um abrigo antiaéreo. Os prédios que já existiam, principalmente no litoral, converteram as garagens subterrâneas em abrigos antiaéreos, reforçando a estrutura de concreto ou estrutura metálica já existente, né? Existia também a necessidade de fazer, a gente vai ver um pouco mais à frente, de fazer blackouts para se preparar contra esses bombardeios, né? Os racionamentos entraram em vigor para valer. Aí houve racionamento de açúcar, de manteiga, de leite, de carne e de gasolina. Para suprir o racionamento de gasolina e os carros, principalmente carros de pequeno tamanho, e alguns ônibus e caminhões também usaram isso, passaram a usar o gasogênio, que era uma caldeira movida a carvão, que era instalado ou na frente ou atrás do veículo, que fazia com que o motor girasse e ele pudesse andar sem a utilização de gasolina, né? Aí aumentou muito para os carros, principalmente carros de transporte coletivo e carros oficiais, porque muitos carros foram proibidos, inclusive, de sair dias de semana. Houve uma limitação também no uso de energia elétrica, de gás, mas os carros movidos a gasolina tiveram que usar a gasolina com um acréscimo muito grande, 70% de álcool. E para os carros movidos a diesel, eles passaram a usar um combustível que era a base de um óleo vegetal para substituir o diesel. Então, a questão do transporte com utilização de gasolina foi parcialmente resolvida com esses artifícios. Aí a gente vê os carros, fotografia lá no Rio de Janeiro, os carros estacionados, lá, atrás deles o gasogênio, aqui uma propaganda de gasogênio embaixo, e para incentivar o uso de gasogênio, fizeram até competições de carros, ralis de carros. Esse aí, por exemplo, é a segunda competição a gasogênio da subida da montanha, em 6 de fevereiro de 1944. Né? Somente os carros oficiais tinham acesso à gasolina, e a gasolina, como estou dizendo, batizada, a gasolina com 70% de álcool. Bom, as medidas adotadas pelo governo. Houve o treinamento da população do litoral para a realização de blackouts em caso de ataques noturnos. Em setembro de 1942, Copacabana permaneceu na escuridão por 3 longas noites. A diminuição da intensidade das luzes nas cidades do interior, o consumo restrito de energia elétrica e de gás natural, o porte obrigatório de salvo-conduto para estrangeiros no país, o porte obrigatório de carteira de identidade para brasileiros a partir de 18 anos de idade, racionamento de alimentos e combustíveis, implementação de questionários para conhecimento de posses, habilitações e idiomas estrangeiros falados pela população. Isso para quê? Porque, em caso de necessidade, precisávamos saber, por exemplo, quem é médico para fazer o serviço de socorro, quem é bombeiro para apagar incêndio, quem é engenheiro para poder projetar uma ponte rapidamente, quem fala o idioma alemão para poder ser intérprete de alguma coisa, quem tem em casa uma máquina de costura para poder trabalhar fazendo uniforme. Isso tudo foi pensado e o governo adotou todas essas medidas. Aí a gente vê uma fila de racionamento de manteiga no Rio de Janeiro. Eram muitas as filas no Brasil inteiro. Pode passar? Aí também no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, são escoteiros que estão desfilando com máscaras de gás, que era uma preocupação vinda da Primeira Guerra Mundial, porque foi uma guerra onde se usou muito gás, mas que na Segunda Guerra Mundial não houve pouquíssimo emprego de gás, mas foi uma precaução. Aqui a gente vê um desfile, então, de escoteiros no Rio de Janeiro utilizando uma máscara de gás. O colapso do sistema de transporte. Como os carros particulares ficaram bastante restritos, com a circulação bastante restrita, o transporte público foi super utilizado. Então, a gente viu os bondes, os ônibus, todos repletos de gente. Foi daí que veio o termo de lotação, porque lotação era o estado que se encontravam os bondes, os ônibus daquela época. Então, de lá para cá, quando a gente pensa,
Não sei se é no tempo de todos vocês, mas no meu tempo, eu vou pegar a lotação. A lotação é justamente um carro cheio de gente, mas que, pô, na nossa época, não, graças a Deus, a maior parte das vezes não estava tão cheio, feito na época da guerra, por falta de opção de transporte. O engajamento de clubes e agremiações civis, né? Então, houve vários eventos de arrecadação de fundos. Esse aí de cima a gente vê, parece que era do Fluminense. Embaixo, a gente vê 2 aviões doados para a FAB pelo Vasco da Gama. Ele também doou um telescópio para a Marinha de Guerra. À direita, em cima, um PT-19 doado para a FAB pelo Fluminense. O Fluminense teve uma atuação muito significativa na defesa nacional, no esforço de guerra, formando profissionais de enfermagem, arrecadando dinheiro, fazendo arrecadação de tudo quanto é tipo de material. Eles realmente fizeram um trabalho magnífico. E ainda teve avião doado pelo Rotary Club, que recebeu o nome de Tenente Márcio Pinto, e Pracinha, foram 2 aviões que foram doados lá. Márcio Pinto foi, inclusive, um tenente que já morreu lá na FEB. Outras entidades judaicas também colaboraram, muita gente colaborou pelo esforço de guerra brasileiro. Aí a gente vê lá, sócios adeptos do Fluminense, aquisição do avião Coelho Neto, que foi doado, né? Lá embaixo também, a campanha pró-avião Coelho Neto. E aqui, à direita, foi a doação do Catalina, que o pessoal do Rio de Janeiro, população carioca, que doou. E foi esse Catalina que acabou afundando o submarino 199, feito disso ali perto, entre Rio de Janeiro e Cabo Frio. Então, aqui foi o recebimento do Catalina Arará. Bom, engajamento dos meios de comunicação era super necessário. As rádios passaram a respeitar, primeiro, as determinações do governo, porque em tempo de guerra não é tudo que pode se falar, em tempo de guerra existe uma série de restrições, eles passaram a respeitar e a noticiar os acontecimentos e noticiar também as novas diretrizes do governo. O repórter Esso veio ali, a gente vê embaixo o Cine Excelsior, que publicavam, que projetavam os documentários em vídeo, cinema, fita de 16 milímetros, sei lá qual é, não entendo muito disso, mas deve ser alguma coisa perto disso, com os documentários que vinham dos Estados Unidos, principalmente, né? Eram atualizações do front, não só do Brasil, mas dos aliados como um todo. Aí a gente vê o Getúlio falando em rede nacional, um microfone, que as rádios todas abriram espaço para o governo, para os comunicados. Teve o apoio espiritual. Foi criado para o alívio do soldado que estava lá no front e que precisava de um contato com a pátria, de ter um carinho, de ter um afeto, e que lá ele não tinha. Então, muitas mulheres daqui, até por iniciativa da dona Darcy Vargas, que era mulher do Getúlio Vargas, que estava à frente da LBA, Legião Brasileira de Assistência, ela criou essa campanha de madrinhas de guerra. Elas escreviam para os combatentes e recebiam cartas deles, trocavam correspondência, mandavam para eles presentes, teciam meias de lã, agasalhos, uma série de coisas, e mandavam para eles. Então, a gente vai ver um pouquinho. Pode passar mais um, por favor. A gente vê, por exemplo, esse é um bilhete que o Henrique Santos, um expedicionário, mandou, um pequeno bilhete. A minha madrinha nisso ofereço minha fotografia como recordação do teu afilhado de guerra. Então, isso serviu para amenizar a solidão, o medo, de tudo que eles estavam passando lá. Eles tinham alguém aqui em Solo Pátria que os queria muito bem, que os queria com muito carinho, com afecção, com respeito, e, poxa, admirando realmente o esforço que aqueles meninos que saíram daqui do Brasil, que, frente ao inimigo, se agigantaram, viraram heróis, estavam fazendo pelo nosso povo. Aí teve a cooperação interaliada. Essa é a Fraternidade do Fole. A Fraternidade do Fole
foi uma entidade que foi criada na Argentina, veio para o Brasil em 1940, ainda clandestinamente, e ela se preocupava em arrecadar dinheiro para a compra de aeronaves para o esforço de guerra inglês, da RAF. Então, essas cadernetas que a gente vê e esses brochezinhos, isso é o seguinte: por que fole? Porque o fole, quando você aperta o fole, você está expulsando o ar. E essa expulsão do ar, se tiver um avião em sentido contrário, vai sustentar as asas e vai mantê-lo em voo, né? Então, isso era para manter o avião voando, para manter a máquina aeronáutica redonda e com muita aeronave. Então, eles fizeram várias graduações que começavam ali com sopro, rajada, vendaval, furacão, na medida que a pessoa ia contribuindo com dinheiro e que iam sendo apurados os números de aviões do eixo abatidos, ela ia recebendo prêmios que eram essas insígnias, esses pequenos broches, iam sendo promovidas, entre aspas, para esses títulos. Por exemplo, essa caderneta que está vindo aqui foi do meu avô. O avô contribuiu com isso. Aqui está a caderneta de contribuições dele mês a mês, tem um score de aviões abatidos, as promoções dele aqui à direita, e ele chegou a contribuir até 10 mil aviões do eixo, recebeu um diploma bacana e tudo mais, e essas insígniazinhas. Essas insígnias eram feitas por judeus ourives, que trabalhavam tanto aqui no Brasil quanto no Uruguai e na Argentina. Esqueci de falar, ali estava escrito, nós chegamos a ter 48 mil membros, né, e arrecadamos 55 mil libras, que era muito dinheiro na época. Essa campanha da Fraternidade do Fole foi instituída aqui no Brasil por iniciativa do Tim Sloper. Ele era o dono daquela cadeia de lojas Sloper, que os mais velhos vão se lembrar, outros não. Eu lembro muito bem, eu ia lá com a mamãe muitas vezes, né? Então, ele que trouxe isso para o Brasil, e aqui a gente vê o recebimento de um dos aviões embaixo da loja Sloper, que a gente vê isso aqui em Belo Horizonte, essa loja, já não existe mais. Embaixo ali, a gente está vendo um avião, um Spitfire, que foi recebido pelos ingleses, pela RAF, para o Esquadrão 193, que era composto por aviões genuinamente brasileiros, dinheiro genuinamente brasileiro, né? E que era o Esquadrão do Bellows of Brazil, né? Então, isso aqui é o recebimento de um dos aviões. Todos esses três integrantes da foto aqui, as duas mulheres e o homem da esquerda, eram brasileiros. Esse da esquerda era um grande herói, que era o Cosme Lockwood Gone. A gente vai falar um pouquinho mais dele adiante. Então, eles estavam lá recebendo com a bandeira do Brasil. E aqui à direita, a gente vê essa outra pessoa que é um inglês, mas que está ali com o distintivo do Esquadrão Bellows of Brazil, com o distintivo ali do Brasil na sua manga direita, né? Lá em cima é o outro avião que foi doado pelo povo brasileiro, com o símbolo da Fraternidade do Fole lá em cima, né? Lá. Então, nisso aí foram comprados 11 aviões Spitfires, 7 Typhoons e um Lockheed Hudson. Esses foram os aviões comprados pela Fraternidade do Fole para o esforço de guerra inglês. Esse Hudson ficou aqui no Brasil a favor da FAB. Bom, aí chegou a hora da FEB. Os soldados que estavam por aqui foram embarcados e, para marcar esse embarque e o orgulho de uma família que antigamente tinha muito mais patriotismo, tinha muito mais religiosidade, eles ostentavam, primeiro, nas suas casas, a exemplo do que acontecia com os norte-americanos, aquela flâmula da direita, que a gente está vendo na foto da direita, circulada em amarelo, com a estrela, que significa que tinha um filho em serviço na guerra, né? Os americanos tinham isso, tinham alguns que punham até 5 estrelas dessa na mesma flâmula, como foi o caso da família Sullivan, que morreram todos embarcados na Ásia quando o navio deles foi afundado pelos japoneses.
Então, aqui no Brasil, eles, seguindo o exemplo norte-americano, eles também adotaram essa flâmula, usavam esse pequeno broche que tem embaixo, aí no meio, também a estrela significa um filho na guerra, tinham flâmulas, essa flâmula da esquerda, onde é que vem escrito, dessa casa saiu um soldado a serviço do Brasil, eram flâmulas também que eram colocadas nas janelas, que eram colocadas nas casas. Essa flâmula é uma flâmula de papel e não de pano. A que está na porta ali é uma flâmula de pano, de cetim, na maior parte das vezes, né? E ali, essa cobra belicosa que a gente vê no meio ali, isso foi feito para homenagear a FEB pelo Clube Militar, enquanto os nossos homens ainda estavam lá. Pilotos anglo-brasileiros e franco-brasileiros que foram recrutados aqui no Brasil e mandados para lutar lá. Esse que a gente está vendo embaixo, com essa faixa preta ali, é o Cosme Lockwood Gunn, foi o que eu falei com vocês. Ele morreu, ele era líder de esquadrão, ele morreu numa missão que ele estava saindo do norte da Itália, de Milão, de bombardeiro, pilotando um bombardeiro inglês, e perto da cidade de Lisieux, na França, ele foi abatido e o avião dele caiu e ele morreu junto com a tripulação. Então, alguns anos atrás, nós identificamos essa história e fizemos uma pequena homenagem para ele lá em Lisieux, com o apoio do adido militar do Brasil na França, que era o chefe da distância lá, era um coronel da aeronáutica, foi conosco. Nós tivemos lá, o prefeito esteve lá e nós prestamos homenagem para ele. Fizemos também uma homenagem para 3 outros anglo-brasileiros que saíram daqui e morreram lá. Foram 289 brasileiros que saíram do Brasil, anglo-brasileiros que saíram daqui para lutar na RAF. E tinham 30 mulheres também. E aqui, nós estamos vendo aqui, só nesse aqui, 4 que faleceram em combate. Esses 3 outros estão enterrados no cemitério, no norte da Alemanha, quase na fronteira com a Holanda. Também nós estivemos lá para prestar uma homenagem para eles. Outro piloto muito famoso, esse o franco-brasileiro, que era o Pierre Klosterman, que morreu aqui no Brasil muitos anos depois da guerra. Foi um grande as da aviação, que lutou pela RAF também. E aqui, esse monumento, pequeno monumento que a gente vê, isso está lá na Normandia, na cidade, no lugar de perto da Manche, que é Longnes-sur-Mer. Então, fizeram lá essa homenagem, onde é que o nome do brasileiro, Pierre Klosterman, também consta como herói de guerra. Aí, aqui no Brasil, a defesa passiva antiaérea foi criada por Getúlio Vargas em maio de 1942, através do Decreto-Lei 4098, para salvaguarda e apoio à população brasileira em caso de eventuais bombardeios. Esse é o distintivo que as mulheres brasileiras que fizeram parte da defesa passiva passaram a utilizar a partir dessa data. Bom, então foram publicadas pela Diretoria Regional do Serviço de Defesa Passiva as condutas da família, falando, em caso de escurecimento, o que deveria fazer, proteger com quebra-luz de papelão todas as lâmpadas da casa, reduzir ao mínimo as luzes da casa, proteger com papelão opaco as vidraças externas, retirar as lâmpadas externas das varandas, jardins, quintais, etc., não abrir a porta ou janela externa de compartimento iluminado. Isso tudo eram precauções que faziam principalmente para a zona costeira, né? Existe uma cartilha também que a gente está vendo aqui embaixo, né? Ela, em 1943, esse serviço de defesa passiva passou a ser denominado de serviço de defesa civil, que está aí até hoje. Aí são cartilhas de defesa antiaérea, que foram publicadas na época e distribuídas para a população, falando em caso de bombardeio, falando em caso até de combate ao inimigo aqui, a quinta coluna, aqui no Brasil. Aqui é uma outra carta do meu pai, esse de 30 de novembro de 42, né, falando, ele perguntando para o meu tio, que estava lá em Juiz de Fora, perguntou: está gostando da guerra? Meu rápido curso de defesa passiva fui escolhido porque cavei
para ser mensageiro. Então, ele conseguiu ser escolhido para ser mensageiro no Serviço de Defesa Pacífica. Quer dizer, papai fez parte disso também. Eu achei muito legal, essa carta achei tem pouco tempo, então eu quis mostrar aqui que está muito próximo da gente esses acontecimentos, né? Aí a Organização Feminina Auxiliar de Guerra, que era a OFAG, que era uma outra organização, elas normalmente estavam ligadas à LBA e aos órgãos similares norte-americanos. Essas mulheres elas eram fardadas, elas faziam um serviço que a gente vai ver um pouco adiante, o escopo do serviço que elas prestaram ao Brasil. Aí, as guardiãs recebiam instruções em educação física, primeiros socorros, doação de sangue, resgate de feridos, transposição de obstáculos, subida e descida de cordas, combate a incêndios, sobrevivência em casos de ataques químicos e de bombardeamentos e classificação das aeronaves através da silhueta e do ruído dos motores. E, quando necessário, combater os inimigos internos. Deveriam evitar todos os esforços para que fosse entregue aos nossos descendentes o Brasil livre que recebemos dos nossos antepassados. Então, essa era a função das mulheres e das pessoas que engajaram nesse serviço de defesa. Então, lá, o treinamento de enfermeiras, inclusive todas as enfermeiras da FEB passaram pelo serviço similar, que foi a Cruz Vermelha, tiveram cursos lá, está lá a Socorro, que pode comprovar o que eu estou falando, a mãe dela fez curso na Cruz Vermelha, e elas ali atuando, distribuindo alimentos para feridos, distribuindo gêneros de necessidade para a população. Também teve a Women's War Effort, que essa entidade também chegou a comprar, arrecadar dinheiro e comprar aviões para os forços de guerra inglês. Esse é o escritório deles no Rio de Janeiro, ficava na rua Marquês de Abrantes, do Botafogo. Elas tratavam de fazer e recompor uniformes de campanha, uniformes do Exército, né? Estavam plenamente uniformizados, a gente está vendo na foto à direita, e vão ver na próxima foto, por favor. Então, esse era o uniforme utilizado pelas mulheres que trabalhavam tanto nessa Women War Sport, ou então pelas entidades brasileiras que trabalhavam pela defesa passiva aqui das nossas cidades. Aí está lá a Legião Brasileira de Assistência, que tinha realmente um trabalho exemplar, dando apoio à família dos expedicionários, depois, quando eles voltaram para cá, fazendo campanhas de arrecadação, fazendo suplementos na imprensa, como a gente vê aqui, suplemento juvenil da Legião Brasileira, que ajudava a moldar uma personalidade da nossa juventude a favor da pátria, diferente da imprensa que a gente vê hoje, que é completamente quer destruir com a nossa juventude. Então, a LBA, que foi criada pela Darcy Vargas, foi muito importante no esforço de guerra do Brasil. A gente vê a participação da mulher lutando pelo Brasil, trabalhando pela família, dentro de todos os ramos que a LBA trabalhou. Ela teve excelência em tudo que ela fez, e a nossa pátria deve muito a essa entidade, que hoje é pouco lembrada também, mas realmente fez um trabalho fora de série aqui. E aí, para terminar, eu coloquei aqui a literatura que eu consultei para poder falar, e estou aberto para que alguém queira perguntar alguma coisa, fazer qualquer comentário, qualquer correção que queira fazer nas bobagens que eu falei, vocês fiquem à disposição. Obrigado, Marcos. Você realmente fez uma abordagem de uma dimensão que a gente não tinha noção de retaguarda, de esforço de guerra, de mobilização, que aconteceu aqui no Brasil. Eu, na minha carreira militar, eu considerei bastante o nosso esforço aqui no Brasil no que diz respeito às ações da Marinha, no patrulhamento do Atlântico Sul, e do Exército na defesa do litoral.
né, que também criou os ex-combatentes, né, aqueles pela lei da praia. Mas realmente você conseguiu trazer uma dimensão que a gente não consegue visualizar, imaginar, como o modo de vida do Brasil mudou em função das carências a que ele passou a ter, das necessidades de racionamento, né, que ele vivenciou, e do esforço que o povo fez em ajudar com aviões. Eu não sabia que tinham sido 11 Spitfires que foram doados pelo povo brasileiro, pelas entidades, né, para a RAF. E eu gostaria de, antes de fazer minha pergunta, eu gostaria de listar o pessoal que está presente aqui, né, o Alexandre Costa, o Bruno Giga, o Felipe Ramos, Flávio Noronha, Marcos Palhares, né? A maioria eu não conheço pessoalmente. A Socorro, essa eu conheço bem. A Miriam, Raul Barreto, Silmara Custer. E o Círio Prolich, que também é um grande entusiasta aí, já com um livro publicado aí sobre a nossa participação na guerra. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta aqui. Como é que você teve essa brilhante ideia de fazer essa abordagem nova sobre a participação do Brasil na guerra, na sua área de retaguarda? Bom, Denis, a ideia é o seguinte, porque a gente está sempre falando de FEB, a campanha da FEB, as dificuldades enfrentadas pela FEB, como é que foi o recrutamento do pessoal, mas assim ninguém praticamente o Raul Barreto fala muito bem da participação da Marinha nas nossas costas aqui e comboiando os nossos navios para levar os expedicionários para o teatro de guerra. Mas daqui dentro, das atitudes do povo, do que aconteceu para sustentar os nossos pracinhas lá na Itália, pouca gente lembra. Então, para não cair na repetição de um tema, eu procurei trazer alguma coisa que provavelmente não é novo para todo mundo, mas que sempre aparece uma informaçãozinha nova para que a pessoa acrescente a história que ela acumula dentro de si sobre o que foi a participação do nosso povo. E aí eu falo que não só meu pai, por exemplo, pelas duas cartas que eu apresentei, meu pai estava dentro do problema. Ele não foi lutar porque ele não tinha idade ainda, né? Meu avô participou com a campanha do Fole. Meu avô mandava charuto por Churchill todo mês. Ele era um grande admirador do Churchill. Vovô mandava uma caixa de charuto baiano. Olha que eu não estou falando cubano, não. Estou falando baiano. Mandava uma caixa de charuto baiano pela Embaixada do Brasil no Rio de Janeiro, que chegava lá em Londres. E é lógico que o Churchill não ia fumar um charuto de um Zé Mané aqui do Brasil que estava mandando um charuto para ele. Mas, dada a insistência, ele começou a fumar os charutos, mandou uma carta falando que estava quebrando as regras e tudo. Eu tenho aqui em casa, Downing Street 10 e tudo certinho, a carta, e mandou junto um agradecimento, um retrato autografado, que eu também tenho, e um busto de prata. Está tudo aqui comigo. Então, o nosso povo estava sintonizado para combater o inimigo, para apoiar os nossos aliados. Isso foi muito importante. E isso não pode ser esquecido também, porque isso é parte da história do Brasil. Parabéns, Marcos. Uma ideia espetacular essa abordagem aí. Eu realmente confesso que muita do que você transmitiu aqui de conhecimento eu não tinha noção, né? Eu não tinha parado para isso. A Silmara tem uma pergunta. Obrigado, Denison. Marcos, primeiro, assim, gostaria de agradecer a sua brilhante explanação. Me comove muito quando você cita os soldados da borracha. Eu fiquei assim a imaginar o sofrimento de não voltar para casa, voltar para os seus amores, para os seus pais, jovens, né? Então, esse esforço que os brasileiros fizeram, nós precisamos também contar isso. Aí a minha questão, assim, não é bem uma questão, mas eu gostaria de saber se
o material que você utilizou para apresentar a palestra faz parte da sua coleção? Sim. Então, gostei muito, no sentido assim, de pensarmos em agregar a exposição. Uhum. Tá à Tá? Dos disposição. 80 anos da FEB. Então, tá bom. Muito obrigada. Passo a palavra aí, acho que a Socorro vai fazer uma questão. Socorro. Parabéns, Marcos. Foi maravilhoso. E eu quero reforçar como é que foi para as pessoas aqui no Brasil. Porque a minha mãe, por exemplo, tinha uma orientação de trabalho, ela fazia uma faculdade que era de economia, e ela mudou completamente na hora que o povo entrou em contato com a situação, que foi dos corpos chegarem na praia. Ela morava em Salvador, né? Então, isso mudou. E também acho muito importante que você ressaltou o protagonismo das mulheres, porque isso é sempre um recorte esquecido, né? Como que as mulheres atuaram, e não tem nada a ver com feminismo, mas assim, um reconhecimento do trabalho que foi realizado, que era fantástico. Num desses programas que o governo também encampou na ocasião, era o sistema de madrinhas para escrever as cartas para os pracinhas. E isso foi uma coisa muito linda, porque você via que as cartas chegavam lá, todos queriam ler, né? Não importava para quem que fosse, eles queriam saber dessa carta. E, por último, eu estava na Câmara dos Deputados quando se conseguiu o reconhecimento financeiro do pessoal que esteve na borracha. E foi uma cena que eu jamais esquecerei. Sabe o que essa pessoa que estava lá, esse combatente falando. E também só quero agradecer mais uma vez, é muito boa essa parceria, e lógico que o teu acervo, eu digo que é maravilhoso, né? Então, você colocar as fotos, as coisas que você tem, só vem enriquecer o trabalho da gente, o conhecimento desse trabalho. Obrigado, Socorro. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Ó, a Silmara botou uma palma subindo aí, eu não consigo nem fazer isso. Essa aí não chego nem, né? Mas eu gostaria até de destacar que o Marcos Renault está num quarto da casa dele que eu tive o prazer de conhecer, de estar aí, né? E é um acervo riquíssimo, né? E me impressiona muito o que ele tem aí em termos de peças históricas, né? Essa carta do primeiro-ministro britânico, Churchill, uma figura também ímpar na história da civilização, né? Pela personalidade, pelo perfil que ele teve em conduzir a Grã-Bretanha naquele esforço de guerra também. Mas a gente vê que a gente passou a nossa vida vendo muitos filmes americanos, né? Filmes de outras nacionalidades, mas a gente tem muita, muita história para contar. Muita coisa bonita que aconteceu, não só nos campos de batalha, mas aqui no Brasil, né? O próprio Soldados da Borracha, que o Renault menciona, é uma história que a gente não fica aí procurando saber. Nas aulas de história do colégio, ninguém nunca me falou isso. Se você não correr atrás, você não vai saber, não vai conseguir levantar. E é a nossa história. É assim que se constrói uma nação, né? Com fatos, com sacrifício, suor de pessoas, às vezes com sangue também, né? E a nossa história é uma história que a gente se ressente muito de não ter ela valorizada na dimensão que ela merece, né? E o próprio fato, eu falei aqui no início, eu conheci o Marcos Renault na Itália, me impressionou bastante ver um grupo de brasileiros vestidos de FEB e abrilhantando. Na verdade, quando eu, na minha posição de adido militar, participando das cerimônias, né,
Eu vi aquele grupo a primeira vez ali em Montese, abrilhantando, circulando entre os italianos, sendo recebido com calor pelos italianos, né? Esse tipo de senso de participação, até de pertencimento, fazia a gente voltar no tempo, fazia a gente se emocionar, e num trabalho de convivência, de valorização, né? Eu contei aqui uma vez que vários italianos começaram essa história de reconhecimento lá na Itália, mas muitos foram pegando esse viés de valorizar a nossa história. E o Marcos Reynaud é um desses que eu conheço que fizeram muito, mas muito, estão fazendo muito para preservar a história. Os italianos sempre falavam. Eu me lembro muito que o Fábio Gualandi, um senhor que era um menino na guerra, né, lá de Gadio Montano, né, ele falava, é da não dimenticare, é para não esquecer, né, o que o brasileiro fez pelo italiano na guerra. E eles não esquecem mesmo. E se o italiano não esquece, quem ajuda o brasileiro a não esquecer são pessoas como o Marcos Reynaud, como tem muitos aí, né? Então, obrigado, Marcos, pelo exemplo que você me dá de dedicação, de resiliência, né? Mas de conhecimento, de história, a nossa história. Tá? Muito obrigado por tudo que você me mostrou, por todo o exemplo que você me deu aí. Obrigado a você, Dentes. Minha mais sincera continência. Obrigado. Alguém tem mais algum comentário ou pergunta? O Flávio Noronha. Boa noite, Flávio. Boa noite. Prazer muito grande estar te ouvindo aqui, viu, Marcos? Muito obrigado. Que aula maravilhosa. E depois de tudo que o Denison disse, fica até difícil falar algo mais. Ele foi assim suficiente, exaustivo no elogio, porque você achou um enfoque para a atuação do Brasil na guerra que nós realmente não paramos para analisar, né? Nós nos focamos muito na história de sempre, em alguns detalhes, mas você foi muito a fundo. E uma noite de muitos ganhos para nós que participamos aí com você. Uma belíssima aula de história. E eu creio que você poderia, com o que você tem, com seu conhecimento e pesquisa, dar outras aulas no mesmo sentido, estendendo ainda mais sobre os bastidores aí da participação brasileira, invisível, né, a muitos na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma alegria muito grande te ouvir e ver os amigos todos aí participando com você e todos juntos. Então, um grande abraço para todos e obrigado mais uma vez pela belíssima aula que você deu. Eu que agradeço as suas palavras. Um grande abraço para você. Bom, então eu acho que a Silmara merece fazer o encerramento desse evento, já que ela que propõe esse registro, né? Então, agora vamos deixar com a nossa professora, nossa mestra, Silmara. Mestres são vocês todos. Então, foi uma noite brilhante, né? Em nome do Museu Virtual da Força Expedicionária Brasileira, nós só temos a agradecer a esta equipe. Nós estamos construindo juntos todo esse processo museal para pensarmos na preservação da memória da Força Expedicionária Brasileira. O nosso povo merece ter acesso a todas essas histórias, esses fatos narrados pelo Museu Virtual da FEB. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um abraço.